E agora a gente segue o programa com uma informação quentíssima e de última hora. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra voltou para a prisão, isso mesmo. Ela esteve no Fórum de Recife hoje para uma audiência e foi informada que a prisão domiciliar foi revogada. Deolane teria descumprido medidas cautelares. Ela estava proibida, por exemplo, de se pronunciar publicamente ou pelas redes sociais sobre o caso. Ela havia deixado o presídio na segunda-feira, e aí depois de colocar uma tornozeleira eletrônica. E vamos lá, nos últimos dias, as notícias envolvendo a prisão aí de vários influenciadores digitais, gente, isso tem dado o que falar, né? Isso movimentou o país. Essas celebridades da internet são acusadas de envolvimento com jogos ilegais e por isso entraram na mira da polícia. Só nas últimas semanas, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de acesso de mais de 15 sites do chamado aí Jogo do Tigrinho, que nada mais é do que um cassino online, gente. Mas esses sites continuam desrespeitando essa determinação. Apenas 2 até agora saíram do ar, isso mesmo. Aí, enquanto esses sites se espalham pela internet sem controle nenhum, gente, o número de viciados só aumenta. Certamente você conhece alguém que tem uma história aí com esse jogo, né? Que se endividou. Certamente você conhece alguém. Isso se não for você. Segundo o Ministério da Previdência, o afastamento de pessoas do trabalho para tratar o vício em jogos aumentou 300%. Olha isso. Se o problema é tão grave, por que, gente, a Justiça não consegue agir? Vamos entender, então, melhor? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Manda pra gente aqui o seu relato, tá aqui o nosso WhatsApp. E aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado Ciderson Vitorino. Obrigada, doutor, pela sua participação. Boa tarde, Roberta. Sempre grande alegria estar aqui no seu programa. Muito obrigada, a honra é toda nossa, viu? Junto com Elza Leite, que é psicóloga. Obrigada, Elza. Eu que agradeço. Agradecemos também muito a sua contribuição. Agora, Ciderson, a gente está vendo aí, pelo menos, 15 sites. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 15 sites, mas até agora só 2 foram bloqueados. Por quê? O Jogo do Tigrinho tem uma grande situação, Roberta, porque ele é hospedado fora do Brasil. Geralmente são sites em Hong Kong, sites na China, sites em outros países, e a Justiça aqui não dá conta de decifrar onde estão esses sites e quais são os IPs que eles estão usando. Porque o próprio jogo muda também o IP que redireciona para esses sites do Jogo do Tigrinho na sua base de dados que fica fora do Brasil. Tá, mas aí do outro lado a gente também vê... Ok, a gente sempre vê essa justificativa, né? Ah, mas a sede não é aqui, tem muitas empresas no Caribe. Mas, por outro lado, a gente vê vários influenciadores que continuam divulgando essas plataformas. Eles não estariam fazendo também algo contra a nossa lei? O influenciador que divulga o Jogo do Tigrinho, ele pode incorrer em 3 situações. A primeira delas é estar induzindo a pessoa à prática de jogos de azar, que não é crime isso. Isso aí é uma contravenção penal que no Brasil não é muito combatida pela polícia. Explica para o pessoal de casa o que é uma contravenção penal, Cida. A contravenção penal é uma conduta tipificada numa lei específica, a Lei de Contravenções Penais, que são crimes de menor potencial ofensivo, que não agridem tanto a sociedade, que assim eles não são considerados nem crimes, são considerados contravenções. E tem um livro próprio que trata sobre isso, que é a Lei de Contravenções Penais, diferente de crimes que são tipificados, na sua grande maioria, no Código Penal brasileiro. Mas tem punição para isso? Tem punição, e tem uma outra situação que se verifica também, é a seguinte: o Código de Defesa do Consumidor diz que fazer afirmação falsa e inverídica, induzindo o consumidor a erro, também é crime. Aí já é um crime mais gravoso. O crime do Código de Defesa do Consumidor se verifica quando aquele influenciador digital instiga a pessoa a contratar aquele serviço, porque é um serviço, ela está pagando por aquele serviço de entretenimento, e a pessoa é lesada. Então, quando o influenciador diz, olha, você vai ganhar XYZ, induzindo aquela pessoa a erro, isso aí é um crime mais gravoso. Então, sabendo dessa tipificação penal, o próprio script do influenciador digital não deixa ele cair nessa lei maior, nessa lei mais grave. Ele fica sempre no campo da contravenção. E tem ainda uma situação mais gravosa ainda, que é o artigo
artigo 171 do Código Penal, que determina o crime de estelionato. Mas aí, sabendo também dessa tipificação penal, a própria edição daquilo que o influenciador vai falar coloca ele numa condição mais branda, e por isso que influenciadores continuam fazendo a divulgação do jogo do Tigrinho. E enquanto isso, enquanto você segue aí o seu influenciador queridinho, que está lá falando desse jogo, sem saber a procedência exata disso tudo e nem imaginando quantas pessoas ele está causando mal. A gente trouxe aí esse dado, aumentou mais de 300%, Elza, o número de afastamentos de pessoas do trabalho por conta de vício em jogos. Olha que ponto isso está levando as pessoas a chegar a se afastar do trabalho, o que daqui a pouco vai implicar também na falta de dinheiro. Vai virar uma bola de neve, né? Roberta, esse aumento significativo dessa estatística, ele já traduz para nós o quanto as nossas emoções estão vulneráveis. Geralmente, uma pessoa que se coloca num comportamento de vício, seja ele de qual espécie for, ela já tem ali uma falta, ela já tem uma angústia, ela tem alguma coisa que está vazia dentro dela, que ela precisa tamponar com um vício. A mente de alguém que joga de maneira compulsiva tem o mesmo funcionamento de alguém que consome cocaína, por exemplo. Ele faz efeito de uma droga. Então, a gente precisa realmente ter cuidado, porque as perdas, os danos que acometem essa pessoa são muito graves. Primeiro ele nega, depois ele vai perdendo o controle, ele perde a dignidade, ele começa a mentir de forma compulsiva, aí ele deixa de pagar contas importantes para poder jogar, aí ele aumenta a quantidade de dinheiro que ele aplica, ele aumenta a frequência que ele consome uma vez por semana, depois começa a ser todos os dias, aí várias vezes, ele perde muitas horas, aí ele fica comprometido do ponto de vista laboral. Por quê? Porque ele fica muito mais tempo jogando na internet do que propriamente produzindo, trabalhando. Aí ele começa a ter conflitos familiares, porque ele começa a mentir, ele começa a perder dinheiro, ele começa a deixar de pagar as contas, aí a esposa, o marido, o pai e a mãe ficam aborrecidos, e aquilo começa a ter um conflito dentro de casa. Então, assim, é ladeira abaixo, são perdas muito graves que a gente precisa ter cuidado para traçar ações preventivas, né? E uma das ações fala de evitar essas propagandas, né? Esses incentivos pelos influenciadores que formam, infelizmente, uma opinião social muito distorcida na sociedade. E olha só, a gente vai convidar agora o Kevin no nosso bate-papo. Ele vai contar a história dele com o jogo do Tigrinho. Boa tarde, Kevin. O que aconteceu com você? Boa tarde, Roberta, tudo bem? Tudo certo. Menina, então, eu comecei, na verdade, a jogar o Tigrinho com base aos meus irmãos, né, que jogavam muito, e aí foi quando eu comecei a jogar no pouco. E eu já tive casos de ganho, né, Roberta, porque eu acho que ele é uma ilusão muito grande. Primeiro ele te dá, depois para te arrancar tudo que você tem, né? E eu tinha perdido bastante, muito dinheiro já nele, e tinha decidido parar de jogar. E eu estava em um relacionamento, esse relacionamento também me ajudou muito a parar de jogar, porque a pessoa falou, você vai decidir entre o Tigrinho ou entre eu, porque a pessoa ia para passar o final de semana comigo, eu ficava muito jogando, queria só saber do joguinho e não dava atenção, ia para restaurante, estava lá no restaurante, não, vou ganhar um dinheiro aqui para pagar a conta do restaurante, né? Sem ter a mínima precisão disso. Eu acho que conforme a galera ia postando que ganhava muito, eu queria aquilo ali, eu quero ganhar também, eu quero usufruir desse dinheiro ali, e entrava naquela ilusão. E aí a pessoa falou, você vai escolher entre eu ou entre o joguinho? Aí eu falei, vou parar de jogar, e parei. Quando eu terminei meu relacionamento, o Tigrinho, ele voltou como se fosse um escape para mim, sabe? E o que já era muito ruim, piorou muito, né? Eu cheguei a perder 15 mil reais em uma semana, Roberta. Eu fui fazer uma viagem, né? Essa viagem em família para poder fazer investimento para minha loja, que a gente tem uma loja de decoração. E a todo momento minha mãe falava, não joga, para você poder não perder o dinheiro, que o dinheiro é de investimento. E a todo momento eu me escondia em algum lugar, tinha uma oportunidade e acabava jogando. A minha mãe está até aqui, ela é a prova viva disso, né? E quando eu cheguei chorando muito para ela e falei, mãe, eu tô dando muita ansiedade
Porque do dinheiro de investir eu gastei 15 mil no Tigrinho. E aí, tipo, a gente ficou todo mundo desnorteado, né? Porque a gente estava em uma viagem, era uma viagem de investimento para a loja e eu tirei 15 mil reais, que era um investimento muito importante para mim. E teve um grande prejuízo, né? Em que momento que você se deu conta que você estava realmente viciado, Kervin? Então, a minha mãe sempre falava o tempo todo, o meu filho está viciado e tal. E ela falava, olha, se você não parar com isso, eu vou te internar, Kevin, que isso não é normal e tal, vou te estar perdendo. E aí teve uma plataforma que eu tinha depositado 4 mil e pouco, não foi, mãe? E eu já tinha depositado 4 mil e alguma coisa. E eu falei, não, mas eu vou ganhar nessa plataforma, porque ela já pegou muito dinheiro meu. Eu falei, impossível ela não me dar nenhum ganho. Aí eu fui indo e coloquei mais 3 mil reais nessa plataforma. Eu falei, cara, agora chega. E eu tava dando muita... Eu me lembro que eu tava a gente tava em São Paulo, né? Como eu te falei, que eu fui pra fazer compra. E a gente tava no quarto do hotel e a minha mãe tinha saído pra poder comer, mas meus irmãos e o esposo dela, e ficou eu e a minha funcionária no hotel. E eu tinha vindo pra sala e foi quando eu coloquei esses últimos 3 mil reais de vez. E aí eu entrei em desespero quando eu perdi ele total. Eu fui no quarto e acordei e falei, Lorena, eu acabei de perder 3 mil e tal, e eu já tava chorando. E a minha mão começou a suar muito de ansiedade. Eu falei, cara, eu não acredito que eu fiz isso e tal. E comecei a chorar. Aí a minha mãe chegou logo em seguida, aí eu conversei, falei pra ela, conversamos entre todo mundo. Aí minha mãe, você precisa largar isso agora. Eu falei, a única maneira de eu largar esse vício, de eu não jogar mais, vai ser prometendo para Deus. E eu ajoelhei, entreguei a Deus aquilo ali e falei, Senhor, ou se eu continuar jogando isso, X coisa pode acontecer na minha vida, porque não posso permitir que isso continue acontecendo comigo, né? E aí, de quando você começou a jogar até tudo isso acontecer na sua vida, até você se dar conta, isso levou quanto tempo aproximadamente? Quanto tempo, mãe? Uns 2 anos, eu acho. Não. Foi muito tempo jogando, foi 1 ano. Foi 1 ano jogando. E você achava que você tinha o controle da situação quando as pessoas te alertavam? É porque eu ganhava, né? Teve uma vez que eu ganhei 5 mil em um dia só, tinha colocado 50 reais apenas. E qual era a sensação de ganhar um dinheiro fácil, assim, 5 mil num dia? Quando eu ganhei, eu saí gritando a casa toda, né? Liguei pra minha mãe, falei... Eu tava com o Tigrinho, já tinha tomado 6, né? Ele deu 5. Você tá ouvindo minha mãe falando? Estamos acompanhando ela falando. Porque tipo, eu perdi muito e os meus irmãos, eles também pararam, né? Inclusive, a gente estava até em um debate aqui hoje, porque tinha um irmão meu que entrou pro quarto que tinha recebido, e aí a gente ficou todo mundo, tá jogando Tigrinho, ó, vai lá, que tá jogando. Aí a gente falou, cara, não vai jogar Tigrinho, não faz isso e tal. Porque realmente é uma coisa muito difícil. Eu até conversei com a produtora de vocês, né? Eu falei com ela, caraca, só de falar me deu uma vontade de jogar. Por quê? Faz tempo que eu não jogo, que eu parei de jogar, né? E eu falei, e se eu colocar lá 50 reais e eles me derem tudo que eu perdi, achando que eu vou continuar botando mais dinheiro? Só que isso é uma ilusão. Aí eu ao mesmo tempo falei pra minha mãe, não, eu fiz uma promessa pra Deus, eu não vou fazer mais isso. E eu literalmente não vou mais jogar. Kevin, olha só, eu tô com a psicóloga aqui, a Elza Leite, aguarda só um pouquinho, que eu tenho vários pontos aqui pra gente debater com ela, do seu relato. Vamos lá, Elza. Você viu que ele levou 1 ano ali para poder se dar conta. E você disse no início da entrevista, você usou um termo, né? Aquela pessoa que joga compulsivamente. Ela vai perdendo essa noção, essa pessoa? Totalmente. Ela perde a noção, perde controle. Por quê? Vamos entender como é que funciona esse cérebro. A gente tem uma perspectiva de facilidade, imediatismo. Então, o jogo traz a sensação de que eu ganho dinheiro rapidamente, facilmente. Aquilo traz para mim uma descarga de dopamina, que é um neurotransmissor que me traz sensação de recompensa e de prazer. Então, eu preciso cada vez mais jogar, correr mais risco, porque aquilo me dá uma adrenalina, aquilo tem uma descarga de muitas coisas no meu cérebro, de muitos neurotransmissores que me trazem essa sensação de aventura, de prazer, de satisfação, de ganho. E aí vai se juntando a outras características da personalidade da pessoa, vulnerabilidade, ansiedade, término de relacionamentos, alguma espécie de perda e luto. Tem também a questão da ganância, né? As pessoas que querem ganhar dinheiro, que querem comprar, e a gente vai percebendo muitos mecanismos de compulsão que são migrados de um para o outro. Eu, às vezes, tenho compulsão por compra e aparece o jogo me traz o dinheiro fácil, eu vou lá e
consigo comprar muitas coisas, eu consigo ostentar muitas coisas, até porque as propagandas que são feitas em torno desses jogos tem sempre muita ostentação em volta, né? Com esse dinheiro você consegue comprar muita coisa, ostentar muita coisa. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com as nossas vulnerabilidades emocionais, porque essas propagandas desses influenciadores, elas pegam, né, uma estratégia das nossas questões socioemocionais, sociofinanceiras, para poder nos ludibriar, nos enganar, como ele falou, isso é um engano, é uma enganação, para conseguir me seduzir, eu acabo me tornando vítima, porque eu perco totalmente o controle por conta dessa descarga dopaminérgica que eu recebo. Gente, olha só, vou ler aqui alguns comentários. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, eu tenho um sobrinho que já está perdido nesse jogo, já joga todo o salário. Tem uma pessoa que diz: perdi tanto, estou até depressivo. E todo mundo falando aqui, por favor, não me identifique. Olha só como é que as pessoas estão precisando realmente falar sobre isso. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, Berta, eu tenho um filho que já perdeu 2 empregos. Sou uma mãe preocupada. Uma outra pessoa diz: eu tenho um filho que já perdeu 2 empregos. Acredito que seja a mesma mãe, que o filho perdeu 2 empregos. Conheço pessoas que saíram do trabalho, estão só divulgando esse tipo de jogo. Eu terminei meu namoro, tá? Pois o meu namorado estava viciado nesse tipo de jogo. Ele não tinha dinheiro para nada, cansei. Tem uma outra pessoa que diz: muito bom que isso saísse do ar, porque muita gente está perdendo muito dinheiro. Meu sobrinho perdeu todo o salário dele, minha nora perdeu o salário da mãe dela, meu irmão perdeu o salário do mês. Está tenso esse jogo. Tem um outro relato aqui de um telespectador que fala: infelizmente eu caí num golpe de influencers. Infelizmente eu perdi R$ 1.500 nas plataformas que eles indicavam. Nesse caso, aí também tem até um relato aqui, doutor Cíderson, uma outra pessoa que perdeu R$ 1.900 no jogo do Tigrinho, em plataformas que os influenciadores daqui. Aí a gente não está nem falando, viu lá fora, não, viu aqui. Tem como conseguir esse dinheiro de volta? Eu acho muito pouco ou nada provável conseguir esse dinheiro de volta, Roberta, porque quando o influenciador indica uma plataforma, é um link novo. Aquele link fica ativo por 1 mês, 15 dias, depois a plataforma do jogo troca o link, ou seja, muda o endereço para onde que vai ser apontada a solução do jogo. Então, você nunca vai conseguir descobrir para onde é que você está, qual é o novo link do jogo. Por isso é a dificuldade de se bloquear esse jogo do Tigrinho, porque são links novos que eles produzem a cada fração de tempo. Eu até te fiz uma pergunta leiga aqui nos bastidores, que é o seguinte: a gente vê aí a proibição da plataforma X aqui no Brasil. Não conseguiram bloquear uma plataforma internacional aqui no país? Qual é a diferença? Existe uma diferença. A plataforma X, ela é bloqueada pelo DNS, Domain Name Server. Existe o nome do aplicativo e esse nome do aplicativo, embora aponte para IPs diferentes, se bloqueia aquele nome. Então, ele pode trocar o servidor onde que está alojada a aplicação, que vai ser bloqueado, porque é o nome, o Domain Name Server, o nome do aplicativo que está bloqueado. Ao passo que o Tigrinho são nomes codificados de links que são apontados para IPs diferentes, que é praticamente impossível de se bloquear na velocidade que se criam novos links, novos IPs e novos DNS que apontam para o mesmo jogo, que são alocados em plataformas diferentes, em servidores diferentes, em lugares diferentes, com DNS diferentes, com DHCPs diferentes. Então, é uma profusão de informações tecnológicas muito grande, que a nossa justiça, eu acredito que não vai conseguir dar conta disso. Mas aí a gente se pergunta, né? Por que não proíbe, então, os influenciadores locais de divulgarem isso? Porque acaba que é uma contravenção penal, está indo contra a nossa legislação, né? A gente... Bom, Roberta, desculpe. Aí sim, se você juntar uma profusão de crimes, ainda que contravenções penais, promovidas por um mesmo influenciador, e conseguir juntar um concurso de pessoas que foram lesadas, e essa coletividade de pessoas forem a delegacias, se identificarem o influenciador e juntar aquela coleção de crimes perpetrados por cada uma daquelas pessoas e, no montante, dar um acervo que justifique uma investigação, aí sim consegue investigar e punir o influenciador que está fazendo essas divulgações. A gente vai ver agora o relato do Rodrigo. Ele já ganhou, mas também já perdeu muito dinheiro com esse famoso joguinho. Vamos ver. Uma vez eu
depositei um dinheiro na plataforma, né, do Tigrinho, né, famoso Tigrinho, que todos conhecem. Joguei lá um valor que me voltou 783. Aí, com esse 783, eu pensando que eu ia ganhar mais dinheiro, como ganhei 783, né, fui jogar mais. E acabei perdendo 783, perdi tudo. Depois joguei mais R$20 e perdi também os R$20. Depois joguei mais 50, perdi os R$50. E depois, com cabeça minha, né, joguei mais 70, pensando que ia ganhar. Não ganhei, perdi R$70. Depois disso parei, entendeu? Porque pra mim é enganação. Depois disso parei e não jogo mais. Gente, é relato atrás de relato aqui, presta atenção. Tem uma pessoa que diz, infelizmente eu me separei por causa desse vício que eu estava no jogo. Tem uma pessoa que também falou, Roberta, boa tarde, cheguei a perder 20 mil em 24 horas. Tem uma pessoa que diz também, estou com esse problema com o meu marido, recebe e gasta praticamente tudo no jogo, até o dinheiro que me dá, pega de volta para jogar. Tem uma outra pessoa também lá de Guarapari que fala, pelo que eu vi, é tipo um remédio, né, que faz efeito contrário. Outra pessoa diz, já perdi mais de 15 mil reais, eu estou muito depressivo. Enfim, tem uma mãe aqui, Elza, que ela faz uma pergunta, eu vou achar aqui o comentário dela certinho, mas ela quer ajuda para que ela possa ajudar o filho dela a sair disso. Como é que ela faz? Como que as mães e os pais podem agir? Olha, existe solução para tudo, a gente só não tem remédio para a morte. Tá? Primeira coisa, essa pessoa admitir que ela tem um problema. Mas se o seu filho não admite? Aí, o que acontece? A gente precisa incentivar para que tudo que estimula essa questão seja diminuída. Então, por exemplo, se o aplicativo me estimula, eu preciso desativar aquilo, excluir aquilo. Se eu ando com pessoas que jogam, eu preciso começar a fazer uma seletividade das minhas relações. É igual quem bebe. Quem bebe vai frequentar o bar para quê? Para que você vai dar sorte para o azar? Então, a gente tem que construir alguns mecanismos para evitar esses gatilhos emocionais. Muita conversa, rede de apoio. A gente não pode julgar esse sujeito, mas a gente precisa trazer esclarecimento para ele, para as consequências, porque as consequências não são só perdas financeiras. A gente tem muito aumento de depressão e de tentativa e suicídio consumado por conta da culpa que tudo isso aí gera na pessoa. Porque isso gera uma culpa imensa, um constrangimento imenso. A pessoa começa a se ver como um grande problema de várias relações, relações de amor, relações de trabalho, relações familiares. Então, isso gera muita frustração, é uma montanha-russa de emoções. Mas se o sujeito perceber, né, quiser realmente e se comprometer a mudar o comportamento, porque assim, ó, a gente não pode esperar resultados diferentes continuando a fazer as mesmas coisas. A gente só vai ter um resultado melhor se a gente mudar os nossos hábitos. Então, muito tem a ver com o sujeito, do querer, do reconhecer que eu preciso de ajuda, do ser humilde e falar, olha, já chega, eu só estou perdendo, eu preciso, a partir de agora, mudar a minha vida. E aí eu uso todas as ferramentas que eu tenho, né? O rapaz falou de um voto que ele fez com Deus, o outro pediu ajuda para a mãe, então a gente tem que pedir todo tipo de ajuda possível, inclusive, gente, ajuda terapêutica, porque lidar com compulsão, esse tamponamento emocional que você está tentando fazer, precisa ser tratado, porque a gente precisa ir na causa desse problema. Mas é tão difícil a pessoa se reconhecer. Não é fácil. Até que isso chegue, né? Deixa eu voltar a falar com o Kevin. Kevin, qual é o conselho que você deixa agora para quem está acompanhando a gente, está passando por esse mesmo problema, para que Roberta, se reconheça? Antes eu posso falar algumas coisas antes também? Pode? Eu me identifiquei em vários pontos aí, né? Que ela falou, que nem ela falou, a cabeça. Cara, às vezes a gente começa a perder, passava até tipo assim, uma coisa, quando a cabeça dá uma tremida e você fala, meu Deus, eu preciso recuperar, porque você fica com aquela coisa quando você tá perdendo, eu preciso recuperar, né? Você fica com isso, eu preciso recuperar de qualquer forma. Então, aí eu começava a colocar mais dinheiro para recuperar e quando aquilo ali vinha um ganho, me aliviava, né, meu peito. Falava, ai, cara, ganhei. E dava um alívio. Então, eu comecei a jogar de 50 centavos, aí eu fui aumentando. Aí comecei a jogar a partida de 5, colocava 50 reais e falava, eu tenho 10 partidas de 5, nessas 10 partidas eu vou tirar um dinheiro. Aí de 5 eu comecei a jogar 50 e colocava 500, tenho 10 partidas de 50, vou ganhar um dinheiro. E na realidade eu nunca ganhava.
A minha cunhada, o pai dela ganhou 15 mil. Aí ele correu, foi em Laranjeiras, né? Comprou armário, fogão, algumas coisas para casa e fez um bom uso daquele dinheiro. Só que agora o Tigrinho tira tudo dele e tornou um vício. Todo salário que ele pega, ele coloca no Tigrinho. Já faz uns 4 meses. O que está gerando isso? Conflito dentro da casa dela, porque a esposa quer que pare e ele permanece. O meu irmão, no mesmo caminho, que ele perdeu um bom dinheiro, né? Ele pegou um dinheiro que ele tinha ganhado de um processo, colocou o dinheiro todo, perdeu, não tem mais nada desse dinheiro. Na mesma coisa... O meu sobrinho não, o marido de Bia, pegou o salário, jogou, tentou se matar. Foi preciso muita gente ir, conversar, dar conselho, falar que as coisas aconteciam, que só não era para deixar repetir. Então, o meu conselho sai enquanto é tempo, não permaneça isso é só uma ilusão. Eu sou a prova viva que eu já ganhei e já perdi mais do que o dobro que eu ganhei. Então, isso é uma ilusão, cara. Não acha que isso vai te dar dinheiro, que vai te levar a algum lugar, que não vai. Perfeito, Kevin. Sobre influência que o rapaz falou. Inclusive, tá rolando em umas páginas de fofoca aí, que eu não vou citar nomes, né? Que teve uma pessoa que estava enganando e vários relatos de pessoas que depositaram dinheiro e esse dinheiro depositado não... logo depois o link saiu do ar. Então, resumindo, era um link de enganação para a pessoa só depositar o dinheiro, jogar, não ia ganhar nada, um alerta. Ia sair do ar depois. Perfeito. Kevin, muitíssimo obrigada, viu? Por estar aqui com a gente hoje, nessa tarde. Você está aí curtindo umas férias, mas ainda assim participou com a gente para fazer esse alerta. Ó, um beijo para você e continua assim. Beijão, viu? Roberta. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Olha, acho que a gente encerra com um alerta que depois dessa, quem continuar é porque realmente não quer sair dessa, porque precisa enxergar a realidade. Obrigada, Elza. O sábio pega o exemplo do outro para não fazer igual. Perfeito. Obrigada também, doutor Ciderson. Sempre um prazer, Roberta, estar aqui com você. Obrigado. É um assunto muito importante.